Então, meus amigos, vamos lá para aqui o pré-jogo, né? A gente vai falar aí da escalação, né? Como é que o Paysandu pode entrar. Depois a gente vai ver a tabela, ver aquela simulação, que a gente sempre, vocês já estão sempre acostumados aqui, né? A gente vai fazer aquela simulação clubista e a simulação que, vamos dizer assim, que a gente pensa que é próximo do real e que muitas vezes não se configura aí, né? Se configura dado as zebras, né? Principalmente do pessoal que está de baixo, que vem ganhando o pessoal aí de cima, tá? Já não se esquece de dar aquele like, dá logo o like aí no vídeo, né? Porque isso ajuda muito o canal. Isso me ajuda também a ficar trazendo aqui mais conteúdo para vocês, certo? Bem, direto lá para a tela para a gente ver essa escalação do Papão contra o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que tá ali naqueles times de meio de tabela, e meio de tabela, hora tu tá brigando contra o rebaixamento, hora tu tá brigando para acessar o G4, até porque a gente não tá ainda na 16ª rodada, a gente sequer chegou na metade do campeonato, tá? Bem, vai ser uma escalação bem difícil a gente cravar, né? Claro que a ideia não é cravar, a ideia é a gente comentar aqui sobre as possibilidades. Só para lembrar, Luan Freitas levou o terceiro cartão amarelo, então não deve jogar. E com isso a gente já começa a ter um probleminha aqui para tentar perceber como é que vai ser escalado a zaga, né? Claro, Gabriel Mesquita já se mantém no time, já é o goleiro número 1 do Paysandu, e graças a Deus que a gente tem um Matheus Nogueira, que é um goleiraço também, né? Claro, tem aquelas falhas que a gente já sabe, mas é um goleiraço, é novo, tem muito a evoluir, né? Então a gente está muito bem servido aí de goleiro, né? Como o Luan Freitas ele tá suspenso, a gente já começa a ter um problema para pensar nessa zaga. Por quê? Lembra que eu sempre digo para vocês, o Claudinei, ele gosta, ele tá usando o Luan Freitas, foi por um incidente, mas ele gostou. Ele tá usando o Luan Freitas, tanto que o Brian Borges estava apto a jogar contra o Avaí, mas ele tá usando o Luan Freitas como um lateral direito que só sobe na moda antiga, né? Só sobe na boa. Então ele estava usando o Luan Freitas ora como um lateral direito, que não sobe muito, ora como um terceiro zagueiro. Então, como ele não tá, quais seriam as possibilidades? Como reserva de um terceiro zagueiro imediato seria o Thiago Heleno, então ele poderia formar Novilho e Thiago Heleno como os dois zagueiros centrais e o Thalisson fazendo o que o Luan Freitas vinha fazendo. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ele jogar mesmo com apenas dois zagueiros de origem, né? E aí colocar aqui o Brian e o Edilson, que está em transição, mas não está confirmado ainda para o jogo. Eu acho muito difícil, né? O jogador que vem de transição, ele já colocar assim direto como titular. Então, penso que de fato a gente só vai ter o Brian como lateral direito. E aí é saber se ele vai botar o Brian como um lateral direito para servir inclusive como um ala, né? Ou se ele vai tentar manter esse esquema de três zagueiros barra esse terceiro zagueiro fazendo uma espécie de lateral que sobe quando possível, né? No primeiro tempo contra o Botafogo, se eu não me engano, ele fez isso com o Thalisson, depois o Thalisson inverteu com o Luan Freitas, né? Então, a gente já tem essa primeira dificuldade aí. Já na nossa volância, né? A gente tem o Vilela como primeiro volante, que eu acho que é o titular, muito embora o Anderson Leite seja um bom volante, que faz hora primeiro volante, hora segundo volante. Então, eu acho que o Anderson Leite não vai barrar nem o Vilela, que é o capitão do time agora, e nem o Ronaldo Henrique, que é o segundo volante, que tem uma qualidade boa de passe, embora o Anderson Leite também tenha uma boa qualidade, né? O Ronaldo Henrique foi muito irregular agora contra o Avaí, então a ver, e dá para ver que o Ronaldo Henrique não aguenta os dois tempos, então talvez o Anderson Leite seja aí um reserva imediato de um desses dois aí, né? Já o nosso cabeça pensante, né, o nosso criador, o que é que eu acho? A gente tem algumas possibilidades aqui. Eu acho que ele vai manter o Rossi, já que o Rossi tá voltando, né? Ficou 2 jogos aí ausente por conta de lesão. Eu acho, ele vem utilizando o Rossi como o camisa 10, o camisa pensante, né? Ele fez isso contra o Botafogo, ele fez isso contra o rival, fez isso, contra o Botafogo, contra o rival, né? Ele não jogou nem contra a Ferroviária, nem contra o Avaí. Eu acho que o Rossi vai fazer às vezes de 10 enquanto a gente não tem. E com isso, abre vaga para o Marlon lá na direita, né? Os pontas, na minha concepção, deve ser o Marlon na direita e o Garcês, obviamente, na esquerda, que está voltando, só não jogou contra o Avaí por uma questão contratual, né? Então, é essa possibilidade aí, ou inverter, né? Botar o Marlon como o 10, que o Marlon fez o 10 contra o Ferroviária, e o Rossi na sua posição de origem na direita, mas eu não creio. Eu creio que o Rossi vai fazer o 10 aí, e o Marlon, como é coringa mesmo, hora joga na direita, hora joga na esquerda, hora joga no meio, eu acho que o Marlon
vai lá para a direita, né? E no comando de ataque a gente tem uma outra dúvida. O Diogo Oliveira está com alguns problemas, né? Teve algumas tonturas, fez alguns exames, os exames não deram nada, mas ele ainda é dúvida. E o Benítez também ainda está voltando, né? Então a gente pode ter aí o Diogo ou o Benítez, que são dois que não estão confirmados, e com uma outra opção seria o Wendel, né? Eu estou até curioso para ver como é que o Wendel, né? Claro, se puder jogar o Diogo, eu acho melhor. Mas eu queria ver o Wendel porque o Wendel foi muito prejudicado nesse jogo contra o Avaí, né? Como era um jogo que o time estava todo atrás, então ele ficou muito isolado lá. Então, o Wendel, como ele é um meia atacante, né? Ele não é um atacante propriamente de área, eu teria muita curiosidade para ver como ele funcionaria com esse time, né? Esse time com um pouquinho mais de poderio ofensivo aqui, né? Com o Wendel, o Wendel não, o Diogo, deixa eu colocar o Diogo aqui, desculpa. Aí, ó. Com o Diogo aqui, eu queria muito ver como é que o Wendel iria se comportar, né? Se o Wendel viesse aqui para o lugar do Diogo, já que o Benítez e Diogo Sandu. Por quê? Porque aí o Wendel, como é um cara muito mais um pouco fora da área, né? Em tese um pouquinho mais de habilidade, eu queria ver como é que ele funcionaria com esse trio aqui, né? Então pode ser que o Rossi venha no meio, ou o Rossi troque com o Marlon e fique revezando aqui, hora um no meio, hora um na ponta, né? E eu quero ver também como é que ele vai entrar na substituição do Luan Freitas, né? Se ele vai manter 3 zagueiros aqui de origem e um zagueiro fazendo às vezes hora de terceiro zagueiro, hora de lateral que sobe, né? O esquerdo deve se manter aqui, o Heverson, né? Então vamos ver como é que ele vai fazer, já que o Edilson não é confirmado e o Brian sim. Certo? Bem, bora lá agora, galera. Bora lá pra gente ver, que eu sei que vocês gostam aí da simulação de tabela, né? O Paysandu pode sim sair da zona, e isso depende de alguns resultados. A gente vai fazer aquela simulação de início, a gente vai fazer aquela simulação, vamos dizer assim, a simulação mais realista, né? Depois a gente faz aquela simulação mais clubista. Beleza? Bora lá, só dar uma olhada nessa simulação aqui. Então, bem, a gente vê aí, né, que o Atlético Goianiense, a gente tem 3 Atléticos, né? O Atlético, o Paranaense e o Atlético Goianiense, né? Ele tá aqui no meio de tabela, literalmente no meio, né? Porque ele é o 11º, então ele tá no meio aqui de tabela, né? O Atlético Goianiense, eu diria até, galera, que para mim esse é o jogo mais difícil do Paysandu, tá? Até mais difícil do que o rival. O Atlético Goianiense, não se engane, ele tá com 21 pontos ali, não à toa ele tá ali perto do G4. É um time bom, tem um investimento, se não me engano, ele é o 5º investimento da Série B. Então tem um investimento considerável, né? Trouxe o Caio Dantas, que estava no Guarani ano passado, foi artilheiro. O Caio Dantas voltou de contusão nos últimos jogos aí, não está ainda na sua melhor forma, mas é um artilheiro, né? Um artilheiro que se movimenta bastante. Tem o Marcelinho, que cai lá pela ponta esquerda, né? Um jogador que é revelação aí da Série B, né? Um jogador que joga realmente, tu vê que é aquele jogador que é diferenciado, né? É uma prateleira diferenciada. Então, cara, a gente vai ter que ter muito cuidado. Vai ser um jogo bem difícil, tá? Bem difícil. Vai ser aquele jogo de sempre ao estilo Série B, né? 1-0, 2-1, né? Ou então o contrário, né? Quem sabe? Eu, sinceramente, sempre vejo, se tu for ver na estatística, o Paysandu ele sempre joga bem contra times grandes, né? Contra times que têm um poderio maior. Esses times menores geralmente costumam amarrar muito mais o jogo. Então, eu creio, né? É um palpite de torcedor. Um palpite de torcedor que a gente possa fazer um placar um pouco mais elástico. Esse é o palpite de torcedor. E o palpite de quem tá vendo a Série B, que é um palpite mais real, né? Eu acho que vai ser aquele jogo sofrido, né? Se a gente considerar aí que o Atlético Goianiense é sim, depois do Atlético Paranaense, para mim é o time mais difícil que o Paysandu vai enfrentar aí na Série B, tá? Mas usando a mística de torcedor que com um time grande o Paysandu cresce, eu acho que a gente vai ter aí um bom resultado. Bora lá para a simulação. Claro, na simulação, seja clubista e seja realista, eu vou botar a vitória do Papão, obviamente, né? Vou até botar meu placar aqui, vou botar meu placar Papão 2-0, vai ser até mais elástico, inclusive. Tá. Só que pra gente sair da zona, a gente tem que combinar com os russos. Vamos primeiro para a simulação real. Eu vou botar aqui o Criciúma vencendo, que é o nosso adversário. Vou colocar aqui o Botafogo vencendo o Volta Redonda e o Atlético vencendo o Avaí. Bem, como a gente tem que secar Atlético e Botafogo, já que a gente não pega nem o Criciúma, tá? O Criciúma, mesmo com 17, ó, mesmo que o Criciúma, essa é a simulação mais realista, né? O Criciúma, o Amazonas não interessa porque ele tá atrás da gente, o Volta Redonda também não, tá? E nem o Operário, porque o Operário tem uma vitória
a mais do que a gente, né? Então, nessa simulação, vamos dizer assim, realista, a gente ficaria na mesma colocação, no entanto, a gente ficaria só a um ponto de quem está fora da zona, não seria de todo ruim, né? Então essa seria a simulação realista. Agora a simulação clubista. O Botafogo teria que perder, não serve o empate, ele tem que perder pro Volta Redonda, não serve o empate, tá? O Atlético tem que, no mínimo, empatar, pode perder, mas eu vou colocar aqui o empate, no mínimo empatar. E o Criciúma não interessa pra gente, tá? Porque o Criciúma, mesmo que ele perca, o saldo de gol, a diferença é muito grande. Então nem interessa a Criciúma e não interessa o Operário, que o Operário tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Então, não é de todo impossível sair. É difícil, né? Mas não é de todo impossível, até porque o Avaí não só está lá no G4, como também é um time bom, né? É um time. Desculpa. O Avaí também é um time bom, não só por estar no G4, então é possível sim esse empate ou a derrota do Atlético. Me parece que a missão mais difícil é aqui, tá? Botafogo e Volta Redonda. Está com cara de empate aqui esse Botafogo e Volta Redonda, né? Mas enfim, torcer para que dê uma zebra aí e o Volta Redonda apronte para cima do Botafogo. Essa seria a nossa simulação aqui mais clubista, né? Enfim, galera, é o que eu falei para vocês. Deve ser um jogo aí muito difícil, né? E engraçado que, olha só, se a gente vencer, a gente vai para 17. E claro, a depender dos outros jogos, né? A depender dos outros jogos, a gente já começa a não só sair da zona a olhar para cima. Aquilo que a gente já falou. Claro que o primeiro objetivo é sair da zona, mas isso é só um discurso teórico. Porque ao você sair da zona, como a tabela está achatada, você começa a pensar um pouco lá em cima. Então, sair da zona é também pensar lá em cima, né? Então, por isso que tanto faz se você é um torcedor otimista ou um torcedor realista, os pensamentos aqui de vitória são o mesmo. Certo, meus amigos? Bem, é o que eu falei para vocês, né? Vai ser um jogo difícil, não só porque é um time que briga lá em cima, mas porque também é um time bom, né? Um time que tem, no mínimo, aí uns 3 jogadores de uma prateleira acima da Série B. Beleza? Mas já dá o like aí, se Deus quiser, a gente vai vencer, que é o mais importante, a gente vencer. Bom? Forte abraço e até a próxima.